Fala pessoal, tudo bom? Tudo certo com vocês? Eu queria falar um pouco com vocês de espelhos esféricos e formação de imagens. Beleza? Olha só. De onde vêm os espelhos esféricos, tá? Bem do comecinho, para ninguém se perder, ninguém ficar pelo meio do caminho. Olha só. Imagina que eu tenho uma esfera toda espelhada, tá? Uma esfera. O que é que caracteriza uma esfera? Seu raio. Beleza? Eu tenho essa esfera toda espelhada e a partir dela eu quero fazer um corte. Um corte que me dê alguma coisa em forma de calota, tá? Que tenha esse formato aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem esse formato aqui. Beleza? Lá na frente a gente vai voltar a discutir, tipo, alguns detalhes a mais sobre esse formato, mas que possa ser usado como espelho, como vocês conhecem, lá de espelhos planos, beleza? Então pensa comigo, se essa esfera espelhada, né, tiver se for essa parte de fora aqui a parte espelhada, quando eu colocar essa calota de lado que for usá-la, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim, né? Alguma coisa mais ou menos assim, onde a luz sai de uma fonte como essa e atinge nessa superfície espelhada a minha calota, não é isso? Se a parte de dentro dela, essa parte aqui, ó, imagina que isso é uma figura 3D, se essa parte de dentro aqui for espelhada, quando eu colocá-la de lado, eu vou conseguir usá-la assim, não é? Ó, não é isso? É essa parte de dentro que vai receber raios luminosos vindos do sol, vindos de uma fonte, vindos de qualquer coisa que consiga gerar luz, tá? E vai poder refletir a imagem de objetos, beleza? Então isso caracteriza, olha só, um espelho côncavo e um espelho convexo. Essas duas formas separam os nossos espelhos esféricos em côncavos ou convexos. O côncavo é que tem essa parte de dentro espelhada. E o convexo, ao contrário, é a parte de fora que é espelhada. Beleza? Deixa eu dar uma dica para vocês lembrarem. Olha só, imagina uma colher. Quando tu tá com a colher, a parte que tu usa para comer, aquela é a parte côncava, né? Se a colher estiver bem limpinha, tal, acabou de tirar lá do escorredor de prato, você vai olhar, você vai conseguir ver alguma imagem ali, tá? Essa imagem na face que você usa para comer é o côncavo. O da outra face é o convexo. Beleza? Tranquilo. Pronto. Aqui tem algumas características que todos os espelhos esféricos possuem. Primeiro, isso daqui, ó, é chamado de eixo principal, beleza? É um eixo que passa no meio do espelho. Tranquilo? Onde esse eixo fura o espelho esférico, a gente chama de vértice. Tranquilo? Vértice. Pertinho do vértice, eu tenho o foco. E do lado do foco eu tenho o centro de curvatura. Olha só. Centro de curvatura é o seguinte. Tu lembra que o espelho... tem nem 3 minutos que eu comecei a falar isso. Mas o espelho ele veio de uma casca esférica. Não é assim? Dessa casca esférica, essa esfera tinha um raio. Então, o centro de curvatura é exatamente isso. É o raio, olha só, daquela esfera que gerou o meu espelho, a minha calota esférica. Esse raio é medido como sendo a distância do vértice até esse ponto C. Beleza? No meio do caminho, exatamente no meio do caminho, você pega essa distância e divide por 2, olha só. É o que eu vou chamar de foco.
E já já a gente vai ver o porquê ele é chamado de foco. Ó, é o nosso F, tá? Esse ponto notável carrega essa letrinha Fzão. Beleza? O que mais? Então a gente falou de 3 pontos notáveis: vértice, foco, centro de curvatura. Isso do lado. Esses são os pontos notáveis reais. E existem os pontos notáveis virtuais. Tá? Já já a gente comenta de novo deles. Outras. Pronto, isso são características do espelho. O que é que falta mais? O espelho ele vai refletir a imagem de um objeto. Tranquilo? O objeto é isso aqui, que eu represento como uma setinha. Tá? Ela tem esse índice O, para dizer que é o objeto, e esse outro aqui, essa outra setinha, tem o índice I, para dizer que é a imagem do objeto. Algumas coisas importantes que a gente precisa saber é a distância do objeto até o espelho, que a gente está sempre tomando como referência o vértice, e a distância da imagem até o espelho, que a gente toma como referência o vértice. Tá? Então, tudo dessa imagem aí foi explicado para você agora. Isso daqui, só faltou esse detalhe. E esse detalhe quer dizer o seguinte, que a face que reflete é essa de cá, onde estão os raios luminosos. A face que tem isso daqui, ela é opaca, tá bom? É só para dizer, é só para te orientar em relação a que lado do espelho vai refletir, tá? A face que tiver os 3 tracinhos, ela é opaca. A face oposta é que é a capaz de refletir, beleza? Esse é o espelho côncavo. A mesma coisa a gente vai encontrar no espelho convexo. Não a mesma formação de imagem, mas as mesmas características, tanto de espelho é, quanto de objeto e imagem, tá? Os mesmos parâmetros a gente vai estar interessado aqui, ó. Distância do objeto até o vértice, distância da imagem até o vértice. Perceba que a distância do objeto ao vértice é DO e a distância da imagem ao vértice é DI. Beleza? E aqui, de novo, os pontos notáveis que a gente discutiu. Vértice, foco, centro de curvatura. Os três com a mesma característica. A distância entre o vértice e o centro de curvatura é o raio da esfera que deu origem ao meu espelho. O foco é um ponto notável que está no meio do caminho. E o vértice é onde esse eixo principal fura o espelho. Beleza? Do mesmo jeito que a gente tem esses 3 pontos notáveis sendo reais, eu tenho eles aqui sendo virtuais, estando dentro do espelho. Tranquilo? É para a gente começar a se familiarizar com os espelhos esféricos. Agora, a gente vai discutir o que são raios notáveis. Beleza? Nas nossas questões de espelhos esféricos, e quando você for fazer na sua vida, os raios notáveis são 3 caminhos que são especiais, que os raios luminosos seguem e que vão nos ajudar a entender a formação de imagens. Beleza? Primeiro, vamos entender o seguinte: eu tenho o eixo principal, tá? Os raios que vão formar a imagem, vão ajudar a formar a imagem do objeto, eles vêm todos paralelos ao eixo principal. O meu observador, ele fica aqui, do lado direito, beleza? Enquanto o espelho está aqui do lado esquerdo. Por quê? Porque a imagem vai ser formada pelo espelho e ele só vai ver se ele estiver nessa posição. Tranquilo? Beleza. Aí veja bem, preste bastante atenção. O objeto é colocado aqui, tá?
Eu quero primeiro explicar os raios notáveis e depois explicar a formação das imagens. Tá? Eu peguei um exemplo específico de formação de imagens, mas no futuro a gente vai discutir outros. Então, eu tenho o nosso objeto aqui, que está antes do centro de curvatura, ok? Olha só, esse ponto notável aqui, ele tem o nome de foco, não é por nada não. Mas é porque quando eu tenho um raio notável vindo paralela ao eixo principal, passando pelo objeto e sendo refletido pelo meu espelho, esse raio notável vai passar pelo foco no eixo principal. Sempre, 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 em todos os casos. Olha só, esse é o raio que a gente chamou de 1. Ele segue, é refletido e passa pelo foco. Beleza. O nosso segundo raio notável, ele vem diretamente, ele não vem paralelo, tá? Mas ele vem diretamente daqui de cima e bate no vértice do espelho, sendo refletido, formando um ângulo e um determinado, formando um ângulo de abertura alfa, tá? Ele tem o raio incidente formando um ângulo de abertura alfa e um raio refletido formando o mesmo ângulo, beleza? Isso é aquela regra que a gente aprendeu lá em espelhos planos, lá atrás, beleza? Esse é o nosso raio notável 2. Tranquilo para vocês? E o nosso terceiro raio notável é o seguinte: é um raio que sai aqui do topo do nosso objeto, passa pelo centro de curvatura, bate aqui no espelho e volta por cima dele mesmo. Tranquilo? Você vê que tem uma setinha do feixe de luz indo e do feixe de luz voltando. Pode ser? Tranquilo? Então eu tenho o raio notável 1, o raio notável 2 e o raio notável 3. Tá? Cada um deles passando por um ponto notável que a gente discutiu há pouco tempo. O encontro desses três raios notáveis vai dizer onde é formada a minha imagem. Então, se eu colocar o meu objeto antes do centro de curvatura, a sua imagem vai ser formada aqui. Dessa forma que vocês estão vendo, pequenininha, invertida e real, tá? Mas já já a gente volta para essas classificações. Então, esses foram os raios notáveis no espelho côncavo, beleza? Existem os raios notáveis no espelho convexo. Para o espelho convexo, a coisa muda um pouco. Já vou dizer por quê. Porque, olha só, de novo, o nosso observador aqui, tá? E a nossa setinha atrás do centro de curvatura. As regras vão ser as mesmas, mas a gente vai estar preocupado com o prolongamento dos nossos raios notáveis. Aqui você já começa a perceber que uma característica do espelho côncavo é de convergir os raios. Todos os raios que vierem paralelos, eles vão bater no espelho e vão convergir para o foco. Estão percebendo isso? Aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Os raios, eles que vêm em paralelo, eles vão ser, na verdade, separados, vão ter seus caminhos separados, vão divergir, mas os seus prolongamentos vão em direção ao foco. Beleza? Então, esse é o raio que vem paralelo. O raio que passa pelo foco, ó, ele sai paralelo. Percebe que é a mesma coisa do que eu falei? O raio que vem paralelo, só que o caminho é o caminho inverso. Então, o raio vem paralelo e é refletido por foco. Se o raio for passando pelo foco e bater no espelho, ele é refletido em paralelo. É a mesma coisa, a mesma regra, né? Mas tomando o caminho inverso. E aqui, ó, o raio que sai
do topo da setinha e bate aqui no vértice, ele é refletido fazendo o mesmo ângulo de incidência. O seu ângulo de reflexão é o mesmo ângulo de incidência, como a gente aprendeu lá nos espelhos planos. Beleza? Essa regra funciona aqui ainda. Beleza? E ó, o ponto onde o prolongamento dos nossos raios se encontram é onde vai haver a formação da nossa imagem. Então, esse objeto daqui, que está antes do centro de curvatura de um espelho convexo, ele vai ter sua imagem formada aqui, tá? Porque é o ponto onde há o encontro dos prolongamentos dos raios. Então, essa imagem ela vai ser virtual, vai ser menor e vai ser direita. Beleza? Agora, vocês vão entender a classificação dessas imagens. Que é essa história de virtual, direita, menor, que eu estou falando, desde que a gente começou a falar dos raios notáveis. Olha só, como é que funciona a classificação das imagens. Se a altura do meu objeto for maior do que a altura da minha imagem, lembre a classificação das imagens. Então, eu vou estar comparando a imagem com o objeto e, a partir daí, eu tiro uma conclusão. Se a altura do meu objeto for maior do que a altura da minha imagem, eu vou dizer que a minha imagem é menor. Tá? Se a altura do objeto for menor do que a altura da imagem, é porque a minha imagem é maior. Tranquilo. Essa eu acho que é a parte mais de boa. Beleza? Essas são as classificações de tamanho, tá? Da nossa imagem. Beleza. A imagem ela pode ser invertida ou pode ser direita. Aqui a gente sempre usa o exemplo de uma setinha, uma flechinha. Por quê? Porque fica característico onde é o topo dela. Então a gente pode dizer, por exemplo, que aqui a nossa imagem é direita, porque tem a mesma orientação do objeto. E naquele caso, a nossa imagem é invertida, porque tem a orientação oposta ao nosso objeto. Conseguem ver isso? Então a gente discutiu o que é invertido e o que é direita. Isso tem a ver com a orientação da nossa imagem. E por último, a gente vai discutir a natureza da nossa imagem, se ela é real ou se ela é virtual. A nossa imagem vai ser real se, olha só, ela for formada do mesmo lado que o observador está. O que é que separa o lado, Wellington? É o espelho, cara. O espelho é o que separa esse lado daqui, que eu estou interessado, desse lado daqui. Então, se a nossa imagem estiver do mesmo lado do observador, nossa imagem é real. Se a nossa imagem estiver do lado oposto ao observador, nossa imagem é virtual. Tranquilo? Pense numa analogia. Quando você está olhando para o espelho, você vê a sua imagem dentro do espelho. A mesma coisa que acontece aqui. O observador que está aqui vê a imagem da seta dentro do espelho. Por isso ela é virtual. Não é assim? Beleza, é isso. E por último, eu vou dar um macete para ajudar vocês a lembrarem de uma coisa. Olha só, o macete é esse. É uma frasezinha. Uma frasezinha, vida de rei. O que é que isso significa? Cara, toda imagem virtual, ela é direita. Olha o desão de direita aí. Toda imagem que é virtual, ela é direita. Lembrando, isso é macete para espelhos esféricos. Toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem virtual, ela é direita. Toda imagem virtual, ela é direita. Sempre, 100% das vezes, no caso de espelhos esféricos. E toda imagem real, tá? Ela é invertida. Toda imagem que é real, ela é invertida. E digo mais, fechado aqui essa parte da explicação do macete, vocês guardem isso no coração, isso vai ser muito útil para a vida de vocês, fazendo exercício. Fechado isso, falta dizer o seguinte: as imagens reais, minha gente, para serem vistas, elas precisam ser projetadas. Então, se eu quisesse ver
esse objetozinho aqui, eu tinha que colocar um anteparo, por exemplo, uma parede, algum lugar onde ele pudesse ser projetado. Caso contrário, eu não iria vê-lo, beleza? Não iria vê-lo. Pessoal, é isso. Era o que eu queria trazer hoje. Um assuntozinho bem mastigado para vocês, explicado com calma, com cuidado. Se vocês gostaram da minha explicação, deem uma força aí, se inscrevam, deixe um like aí e ative o sininho para receber outros vídeos que eu for postando. Dá uma olhada aí no canal para ver se já tem vídeos de resolução do exercício e espero que isso ajude vocês, tá bom? Um abraço, se cuidem e até a próxima.